Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, você acompanha aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Seu programa de análise e debates trazendo a opinião dos nossos convidados aqui nos estúdios da RDC e também por videoconferência de qualquer lugar do mundo. Você nos acompanha nas principais praças do Rio Grande do Sul, através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, através das plataformas que mantemos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe também de conferir a versão em podcast do Cruzando as Conversas, que já está disponível no nosso site, rdctv.com.br. Você clica na aba Podcasts e ali você tem acesso à íntegra das nossas edições para você ouvir no seu smartphone. E você também encontra o Cruzando as Conversas nesse mesmo formato no Spotify, no Google Podcast e em todos os demais agregadores. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa pelas redes sociais. E Clube do Remédio. Acesse www.clubedoremedio.com.br. Tenha os maiores descontos, as melhores ofertas em produtos farmacológicos e medicamentos. O Cruzando as Conversas de hoje tem a participação de 3 importantes lideranças, 2 políticas e uma econômica, para falarmos sobre a eleição no Congresso Nacional, que movimenta o país, gera atenção. Aliás, acho que faz muito tempo que uma eleição no Congresso é tão disputada, né? E tem um resultado que, pelo menos até alguns dias atrás, era tão imprevisível, agora parece se desenhar, mas, né, como nós sabemos que o Congresso é muito movimentado em termos de idas e vindas e de traições de ambas as partes, não dá para se cravar com certeza absolutamente nada. Nós vamos tentar entender isso, também a competitividade do nosso estado, Rio Grande do Sul. Nós temos aí divulgação de índices interessantes e importantes que devem ser compreendidos. E também nós temos a expectativa da troca do comando da Assembleia Legislativa. O próximo presidente, Gabriel Souza, substitui Hernani Polo. E para falar sobre todos esses assuntos, nós temos na mesa aqui a presença do senador Lazier Martins, que eu sempre ressalto foi apresentador do Conversas Cruzadas na TV Com, programa a qual este programa se inspira no seu nome. Quando o senador Lazier participa do programa, eu sempre fico um pouco nervoso, porque ele é o apresentador clássico, daqui a pouco ele me substitui. Senador, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui. Eu quero desde logo me desculpar por não estar vestindo a altura do programa. Acontece que fui surpreendido pela falta de luz. Faltando 20 minutos para o programa, eu ia participar hoje via virtual. Isso. Não é? E subitamente apagou todo o bairro. E aí, o que fazer? Como eu já vivi um drama desse, de ter um programa e subitamente os entrevistados não compareceram, eu disse, não vou deixar mal lá o pessoal. Aí tomamos o carro, viemos para cá correndo e não deu para nem colocar, tudo feito às escuras. E cheguei aqui correndo. Senador, o senhor está na sua casa, então fique bem à vontade. Né? Também participa do nosso programa hoje o presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes. Fernandes, bem-vindo, boa noite, prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite, Macalossi, é uma satisfação estar aqui no programa mais uma vez, e com o senador Lazier Martins, com a deputada Anne Ortiz, que são lideranças políticas que eu admiro muito pela capacidade que tem de interlocução e de olharem o Estado como um Estado que crie desenvolvimento, tanto social e econômico. Então, nós, no LIDE, sempre queremos essa interlocução do setor privado junto ao setor público e eles sempre tiveram abertos para isso e a gente tem trabalhado dentro do LIDE para melhorar o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Como tu bem falasse, a questão da competitividade, acho que é um tema importante que a gente vai transcorrer
mais durante o programa, mas é uma satisfação estar aqui contigo novamente. Inclusive nós temos aí depois, nós vamos abordar, né? Tem alguns dos números que pegamos ali do relatório que foi montado, que foi apresentado junto ao governo do estado, né, Fernandes? Mas depois vamos examinar esses números com atenção. Quem também participa do programa, deputada estadual Anne Ortiz. Anne, bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, boa noite, Macalossi, Eduardo, senador Lazier. É um prazer imenso estar de volta aqui no programa, sempre uma alegria estar aqui, principalmente para tratar de temas tão importantes. Acho que a gente começa esse ano de 2021 aí com grandes expectativas, né? Principalmente em relação ao que foi o nosso ano de 2020, todo o problema da pandemia, enfim, que atingiu diretamente a economia. Então, acho que todos nós com grandes expectativas. Isso se reflete com certeza na Assembleia Legislativa, na questão da economia do Rio Grande do Sul, como é que vai se desenrolar. E é óbvio no nosso Congresso, né, nacional, que acaba reverberando para todo o país as decisões que lá são tomadas. Vou começar pelo senador Lazier Martins. Brasília sempre está muito movimentada e mais do que nunca nesses últimos 2 anos aí. Senador, disputa na casa em que o senhor atua. Tinha começado, eu até comentei aqui no programa, tinha começado meio morna e tal, enquanto isso na Câmara pegava fogo. Daí eu acho que os senadores ficaram com um pouco de ciúmes pela atenção que era dada à Câmara e resolveram fazer uma disputa também quente. E agora está nessa fervura. Como é que está lá? E mais, eu ouvi dizer que o senhor mantém a sua candidatura, o anticandidato. O senhor é o anticandidato? Sou anticandidato. Então fala um pouco sobre isso. Muito bem, Guilherme Macalossi, minha querida Anne Ortiz, e o Eduardo e os nossos telespectadores. Eu quero começar dizendo e objetivando da melhor maneira possível que em 2018, as eleições gerais proporcionaram as maiores mudanças até hoje vistas no Senado Federal. 85% de renovação do Senado Federal. Foi um enorme recado dos eleitores brasileiros desejando mudanças na política. Entretanto, hoje, há 4 dias da eleição para o Senado Federal, que nunca teve antes, repito bem e enfatizo o máximo, nunca teve uma renovação tão profunda, tão extensa como aquela de 4 anos atrás, quase 5 anos atrás. 85%. 54 cadeiras, 46 foram renovadas, pois o recado não foi entendido. E este é um momento tenso, decepcionante e preocupante. E é por isso a razão da minha anticandidatura, que eu confirmei hoje de tarde, depois de uma reunião do meu partido, uma reunião por teleconferência. Isto é, a mesmice do Senado vai prosseguir. O Senado do toma lá da cá, da barganha, não é? Da falta de mudanças, é o que nós vamos ter. Porque o candidato, que eu respeito como pessoa, respeito como advogado, bem-sucedido, como homem rico, mas não concordo com o que se pressupõe que vai acontecer. É o candidato do Davi Alcolumbre, isso aí já diz tudo. Votei, fiz campanha para o Davi Alcolumbre. E se decepcionou? Todos nós nos decepcionamos para que impedíssemos a vitória do Renan Calheiros. E poucos dias depois ele voltava as costas para aquele grupo que o apoiou e garantiu a sua eleição e se tornou íntimo daqueles que fizeram campanha contra ele. Então teremos agora na segunda-feira, a partir das 14 horas, praticamente certo a eleição dele, por uma série de motivos. Tem o apoio do governo federal, tem o apoio do presidente Bolsonaro. E eu digo mais, não teve apenas apoio, teve a interferência, o que desde logo fere mortalmente um dos princípios dos 3 poderes, isto é, a independência e a harmonia dos poderes. Porque da maneira como vem se comportando o governo federal, não só incentivando, reunindo para almoço, colocando a infraestrutura à disposição, a máquina a favor do candidato que está percorrendo o Brasil, isso significa interferência, participação,
numa eleição de um outro poder, o que naturalmente compromete a independência desse poder, que é o legislativo. É uma espécie de acordo para que você me ajuda aqui e eu lhe ajudo aqui. E isso é o que está acontecendo. Então tem o apoio do governo, tem o apoio do PT, tem o apoio do Centrão, quer dizer, as mais colidentes participações políticas do Senado estão com o mesmo candidato. Como é que ele vai atender isto? Né? E vem criando, já encerro essa minha primeira participação, Macalossi, vem criando uma lamentável confraria política. Isto aí não é harmonia, isso é confraria, porque o presidente da República apoia, participa, coloca a sua estrutura à disposição, por nada, evidentemente, que quer alguma coisa em troca. Por isso eu falo em confraria. Confraria é aquela espécie de congregação em que amigos, camaradagem, um dá uma coisa, outro dá outra, tem uma reciprocidade. Por outro lado, o Senado Federal também vem tendo, na gestão do Alcolumbre, uma proximidade impressionante com o Judiciário. Foram jantares, foram reuniões, foi Nada institucional. Anti-institucional. Participação do Alcolumbre para a eleição, para a indicação e para a vitória do novato do Supremo, que é o Cássio. Então, nós estamos vivendo uma profunda crise institucional. E é contra isso que eu me insurjo e lancei a minha candidatura, e com pouquíssimas chances, naturalmente, e pretendo fazer este protesto, a candidatura de protesto, e pretendo descrever... Mesmo que seja com o seu voto apenas. Eu suponho 4, 5, 6 votos, quando muito. Porque há um detalhe que depois eu quero contar com um pouquinho mais de detalhes, se você me permitir, que influencia decisivamente na candidatura, que foi a distribuição de verbas extras, emendas parlamentares extras, para que o Davi Alcolumbre discricionariamente distribuísse para alguns senadores, quando ele era ainda candidato à recondução. Como foi surpreendido pelo Supremo, que não lhe permitiu a recondução, ele escolheu um candidato, que é o Pacheco, e levou ao presidente da República. E distribuiu essa verba discriminadamente, na base de 20 milhões para cá, 30 milhões para lá, tudo isso comprovado, e não para todos. Quando chegou, por exemplo, a Oriovisto, ao senador Oriovisto, senador Alves, senador Major Olímpio, o Olímpio perdoa, escuta, mas essa distribuição de recursos é para todos os senadores? Não, isso é para alguns. E foram um mínimo de 45. E aí está a explicação por que está garantida a eleição do Pacheco. Dá para dizer que isso tem um cheiro assim de mensalão? É uma compra de votos, né? Me chama a atenção quando o Lazier usa a palavra surpreendido pelo STF. Então, assim, é uma surpresa cumprir o que diz na própria Constituição, né? O que a gente tem visto aí algumas vezes, grandes absurdos acontecendo, né? E o mais surpreendente, Ani, é que quando nós assumimos no Senado, como quando você assumiu na Assembleia Legislativa, você fez um juramento de cumprir a Constituição. E o que fez o seu Alcolumbre, em vez de ser um modelo de respeito à Constituição? Casuisticamente, interesse puramente pessoal, lança a sua candidatura para prosseguir atropelando o artigo 57 da Constituição, que veda expressamente a recondução de presidente das duas casas. Sim. Não tem nem margem para interpretação, né? Não tem como entender diferente. E é grave que uma parte do Supremo Tribunal Federal tenha concordado com essa leitura. 5 senadores concordaram com isso. É o problema. Não é dúvida, está lá na lei, especificamente, não existe uma interpretação possível. É o problema do aparelhamento do Supremo. É por isso que eu tenho a PEC 35,
que foi o primeiro projeto do 73 que eu tenho em andamento do Senado, foi o número 1, para que se mude o sistema de indicação dos ministros do Supremo. Não mais o presidente da República, que escolhe os candidatos a seu gosto, conforme as suas conveniências e conforme afinidades ideológicas, políticas, não é? E é o que tem acontecido. Basta ver esse último aí, quando o Brasil está repleto de juristas que poderiam estar lá. Nós temos hoje um aparelhamento onde predomina o descumprimento de um dos requisitos fundamentais, que é o notório saber jurídico. Isso não acontece no Supremo. Mas, senador, eu vejo uma profunda desilusão com o senador Davi Alcolumbre, porque eu me lembro quando nós recebemos ele aqui, aliás, quero ressaltar o respeito e a credibilidade que o senador Lazier tem. E foi eu que trouxe aqui. Um dos grandes que fez a força para o Davi Alcolumbre ser eleito, trouxe aqui, se eu não me engano, fazia 20 anos que um presidente do Senado não vinha ao Rio Grande do Sul, veio com toda a credibilidade e o respeito do senador Lazier, falou conosco no almoço do LIDE para empresários e trouxe uma política que teria a Constituição, respeito, reformas e coisa, e mudou completamente depois de 6 meses, e aí tem todos esses descalabros na maneira como vai conduzindo. Eu poderia discorrer aqui uma série de fatos que demonstram a gestão autoritária, monocrática, mas quero pensar um ponto. Tiraram o Renan velho e botaram o Renan novo. Não, uma pergunta. É pior. Não, só deixa eu apontar um fato. O Senado deveria ser dirigido por uma mesa diretora. De 7 integrantes. Um presidente, 2 vices, eu sou um dos vices. O senador é vice. Um presidente, 2 vices e 4 secretários. Pois, senhor Guilherme Macalossi, em 2 anos de gestão, o senhor Davi Alcolumbre não convocou nenhuma reunião da mesa. Tomou todas as decisões, fez contratações, fez dispensas, dispensou licitações, fez o diabo, sempre sozinho. Eu pergunto para a Ani, quantas vezes, mais ou menos, por mês, o presidente da Assembleia convoca a mesa diretora para reuniões? O Lazier quer comparar o Alcolumbre com o Hernani Polo, coitado. Eu acho que pelo menos uma vez por mês. Comparação desleal. Mas o Hernani... senador com o Hernani. É que a gente tem aqui na Assembleia uma forma diferente, né? Sim. Que eu também não concordo, viu, Lazier, com esse acordo que é feito na Assembleia Legislativa entre os 4 maiores partidos. E é sempre assim, né? É sempre assim, eu sou contrária a esse acordo. Eu voto em quem eu acho que tem que ser presidente, mas não no acordão, assim, o acordão não tem lá a minha assinatura, porque tu exclui partidos ou lideranças importantes desse processo, porque daí é os maiores partidos em quantidade, número de deputados. E aí, só tu vê... colocando, Anny, desculpa te interromper, mas desse acordo aí, só para colocar, porque talvez quem não entenda, é que durante 4 anos já é estabelecido quem vai ser o presidente durante cada ano. Então não tem uma votação onde cada ano se elege a votação novo presidente. Ela já é simbólica. É simbólica, exato. Já são sim. 4 anos onde já estão os 4 maiores partidos, eles ficam à frente cada já ano. Se sabia lá no final de 2018, terminou a eleição, se sabia que o Lara era o primeiro presidente, que o Hernani era o segundo presidente, Gabriel o terceiro presidente e Valdeci o presidente do 4º ano. Então tem uma votação, vai ser quarta-feira, 10 horas da manhã, mas já está ali definido, vocês têm reuniões, a mesa tem pelo menos uma reunião por mês. Eu não participo, porque eu não participo das reuniões da mesa. Mas você percebe? Não, tem reunião toda semana da mesa diretora. Então imagine, senhora deputada Ani Ortiz, 2 anos... Senado Federal, que é o mais alto parlamento do país, nenhuma reunião em 2 anos. Você concebe isso? Os nossos telespectadores concebem isso? É uma monocracia legislativa. Não, a Assembleia, as coisas funcionam muito diferente, muito. Quando eu digo que não concordo com o acordão que é feito, não estou dizendo que os presidentes não trabalhem, não façam uma gestão compartilhada, porque acaba sendo compartilhado com os outros, né?
E a reunião de mesa acontece toda terça-feira, antes da reunião de líderes, todas as terças-feiras. E a gente tem as discussões, às vezes são ampliadas, passa para a reunião de líderes, mas o que eu discordo é isso. Eu acho que deveria ter também dentro da Assembleia Legislativa uma chapa colocada. Mas é possível montar uma chapa. É possível, a gente conversa muito sobre isso. Nesse particular, é levado em conta o critério da proporcionalidade. Isto é, a maior bancada tem direito à primeira vice, a segunda maior bancada a segunda vice, a terceira bancada escolhe a secretaria que quer e assim por diante. O MDB, a maior bancada, escolhe o que quer. O EPSD, a segunda maior bancada, escolhe o que quer. O Podemos, que é o meu partido, é a terceira maior bancada do Senado, escolhe aquilo que quer. Por isso fui indicado, há 2 anos atrás, para a segunda vice, sem, no entanto, frustradamente, não ter tido nenhuma participação em nada. Não houve reunião. E temos direito, isso eu digo aqui com enorme constrangimento, cada vice-presidente ou secretaria tem direito a um determinado número de servidores, de funcionários. Eu tinha e tenho 8 que não têm o que fazer, porque não tendo reunião não tem trabalho. Que barbaridade, né? É o fim da democracia interna de um corpo que é a essência da democracia. Por isso que falei, é o momento mais deplorável que se vive no Senado Federal. É o aviltamento de um parlamento que deveria ser modelo. E as graves decorrências, que é o que eu vou defender na minha fala de segunda-feira. A falta de independência, porque hoje o que existe é interdependência entre legislativo, executivo e judiciário. E a falta de democracia, porque o presidente é um déspota, ele faz o que ele bem entende, ele não compartilha a direção do Senado com ninguém, ele manda sozinho. Então, essa é a situação. Ô, Ani, antes de passar para o Fernandes, por que tu não te lança candidato, então, contra o acordo? Por exemplo, é uma sugestão que eu estou dando. Tu é uma deputada super respeitada. É uma possibilidade. Claro, é que está grávida, talvez isso seja um dificultador daqui a pouco, né? Mas... Não, a gente já conversou sobre isso, eu conversei com outros parlamentares lá no final de 2018 sobre essa questão. Estou te estimulando porque o jornalismo gosta de notícias. Se vocês criarem uma confusão lá, quem nós vamos sabe para a próxima... Né? O Gabriel, eu gosto muito do Gabriel, já é a segunda vez que fomos colegas deputados no primeiro mandato dele, no meu primeiro mandato na legislatura passada, é uma pessoa que eu respeito muito, foi líder do governo na legislatura passada, um excelente deputado. Então, como eu digo, quando a gente vota em alguém, eu não voto porque está pré-estabelecido. Eu quero ver quem é o presidente e vou decidir se quero votar ou não quero votar. Quem sabe, para 2022, essa tua ideia se concretize. Eu estava preparado para votar na Anny Ortiz como prefeita. Houve um momento de uma grande cogitação. É verdade. Até nos encontramos num outro programa de televisão em Porto Alegre. É verdade. Eu disse, olha, acho que você deve levar adiante, tem todas as condições. E acompanho muito. Um grande apoio, né, Macalossi? É verdade. Um apoio desse aí, aberto. Assim como acompanho agora a gravidez da Anny. Aliás, essa é a questão do homem público, ou da pessoa pública. As pessoas tomam conhecimento de tudo na sua vida. Eu sei que a Anny Ortiz, com quem eu raramente me encontro, infelizmente, porque gosto de ouvir a Anny, sei que ela já tem um filho e que agora vai ter o segundo, que também é homem. É verdade. E que seja muito feliz com os dois. Muito obrigada. É uma bênção, né? Eu estava vindo para cá ouvindo um podcast de um amigo meu que falava sobre o título é Tenho Filhos, que é muito lindo, assim, sobre a gente ter filhos e principalmente o momento, né? Eu acho que a gente pensa muito. Eu demorei bastante tempo para ter o primeiro filho, por isso. Vou ter depois, tem isso, primeiro tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo, depois tem isso. E aí tu vai sempre adiando algo que só melhora a vida, né, Eduardo, que tem o Benjamin. Verdade. O Fernandes, já que a Anny puxou para ti, sabe o que me assombra? E depois eu gostaria novamente das opiniões do senador e da deputada, é que a disputa no Congresso, na Câmara e do Senado, ela se resume a isso que o senador escreve com uma
troca de cargos e uma confraria. Fisiologismo. Fisiologismo. É a praga que nós vivemos na política e na mais alta concepção atualmente no Senado Federal. O fisiologismo. O dia que nós acabarmos com essa praga, que tem outras duas próximas, que é o patrimonialismo, gente que está na política para ganhar dinheiro, e uma terceira praga, que é o corporativismo. Então, deste jeito, não adianta, o Brasil vai passar muito tempo a ser a grande nação que todos nós almejamos. Para completar, então, Fernandes, isso que o senador toca, esses ismos que nos fazem tão mal, nunca nós tivemos tantos desafios em termos de projetos a serem aprovados dentro do Congresso Nacional e tão pouco se falou desses projetos. E esses projetos são fundamentais. Sem esses projetos aí, não vai ter crescimento econômico mesmo depois da vacinação em massa, porque a vacinação em massa ela é condição sine qua non para que você possa ter o crescimento. Agora, o crescimento depende, depois disso, de outras condições, né? Bom, o senador falou uma palavra importante, que é a interdependência dos poderes. Qual é uma prerrogativa? Que os poderes sejam independentes. A gente precisa das instituições independentes. O que isso causa? Isso causa segurança, isso causa previsibilidade. Para quem quer investir aqui no país, imagina um investidor de fora que olha para um cenário de um país onde o Senado, o Congresso, o STF tem decisões que são unidas, onde não se tem independência e é tudo da forma como o governo decide. Isso traz uma imprevisibilidade, tira-se os recursos e aí diz, olha, para onde a gente vai? Para qual país emergente que eu vou colocar meu dinheiro? Não vai ser no Brasil. O Brasil tem um ambiente de instabilidade. Ou ele vai ter que pagar um preço muito alto para eu ter o meu investimento lá. Então, eu acho que esse momento, onde a gente fala de teto de gastos, onde a gente fala de reformas, isso está saindo da pauta para a gente criar pautas recorrentes a essa, de que forma vai sair a eleição de um monocrata à frente do Senado, de um monocrata à frente do Congresso, de um presidente que dialoga mal com os poderes ou dialoga de uma forma ruim com a sociedade. Como é que a gente cria isso, um ambiente estável de crescimento para que traga os investimentos, quem já investe aqui e os investimentos de fora? Porque eu acho que é um momento muito importante para o país, já se passaram 2 anos do governo Bolsonaro, se colocou ali um governo disruptivo que iria acabar com a esquerda, iria acabar de uma maneira, vamos acabar com a corrupção. Bom, isso para os primeiros 6 meses funciona. Agora se precisa de políticas públicas. Onde estão as privatizações? Onde está a melhoria da máquina pública? Isso que a gente precisa para realmente trazer benefícios para a sociedade, para quem aqui investe. Então eu vejo, essa é a forma, é isso que tem que ser colocado para o debate daqui para frente. Não, e o combate dessas velhas práticas, né? O governo certamente federal não vai combater essas velhas práticas institucionalizando elas como o senador descreve, né? E liberando verbas, liberando emenda, liberando recurso para votar em determinado candidato das duas casas, né? O senador Lazier falava aqui do Senado, mas a gente vê a eleição na Câmara da mesma forma. O presidente direcionando e liberando, primeiro faz congela, né, todas as emendas parlamentares, depois não, vamos fazer, agora está liberado de novo, dá bilhões de reais. E falta um pouco de seriedade também na condução do país, né? Eu acho que a gente precisa começar agora a esquecer. Agora não, isso já deveria ter sido feito há muito tempo. A eleição já acabou. Agora tem que conduzir o país. O Brasil precisa de ordem e de progresso. E estamos aí vendo discussões políticas, o dia inteiro com discussões políticas de questões que são absolutamente secundárias, quando a necessidade de desenvolvimento ela urge. E aí, no meio disso tudo, uma pandemia. A questão da vacina, que também foi uma grande discussão, primeiro se desconsidera o problema da pandemia, né, que é um problema sério. Negacionismo da pandemia. Não é desconsiderar, negacionismo. Até dizendo aí que a pandemia foi fabricada. Quer dizer, que absurdo.
Não, e aí como é que tu trata a questão da vacina? A vacina é importante, eu sou contra a obrigatoriedade, mas a vacina é importante, as pessoas precisam se vacinar, as coisas precisam voltar, a gente precisa a retomada, e até mesmo os profissionais agora, tem uma discussão entre a vacina no setor privado também, né, poder aplicar a vacina ou só o setor público. Muitas vezes o setor público não tem condições de fazer isso dentro do prazo que as pessoas precisam. Eu tenho discutido muito, Macalossi, com o pessoal dos eventos. Nós os recebemos aqui no programa. E eles estão sem trabalhar quase um ano. Isso é um negócio absurdo, sem poder trabalhar. Eles não estão pedindo um auxílio, não estão pedindo que alguém sustente eles só estão pedindo me deixe trabalhar dentro dos protocolos e dentro das regras que nós já vimos que funcionam. Porque a estratégia de ficar em casa, essa estratégia não funciona, ela não se sustenta a longo prazo. Precisa se criar alternativas e eu vejo a vacina com uma grande esperança para que as coisas possam se retomar, porque assim como está, é impossível a gente continuar sem vacina mais não tempo. Tem condição de fazer nada. Exato. Tem que ter a vacina. Daí me surpreende, senador. Surpreende não, porque eu já estou acostumado devido ao noticiário. Nada mais surpreende. Mas a notícia, por exemplo, do Instituto Butantan, que ainda não foi formalizada a compra de 54 milhões de doses da Coronavac. Não foi formalizada. O Instituto Butantan disse, por favor, decidam, porque nós temos que dar o destino para esses 54 milhões de vacinas. A displicência com que esse tema vem sendo encarado é uma coisa quase desesperadora, o problema da vacina. Agora, eu queria puxar dois aspectos que a Anny Ortiz levanta na sua fala e que eu quero sublinhar bem. Com relação à responsabilidade parlamentar nesse momento. Vocês perceberam que uma das coisas mais importantes que é o voto do orçamento da União, a votação não aconteceu? E nem a PEC emergencial. Exatamente, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu poderia dizer aqui também, que foi falado aqui, acho que foi o Fernandes que falou aí, a questão das privatizações, a tal modo que o Salim Matar fugiu como o diabo da cruz, porque cansou de trabalhar, preparar todo o planejamento e não se moveu uma palha e não se privatizou nada e ainda se criou mais uma empresa pública. E nós tivemos agora a saída do presidente da Eletrobras. Exatamente, que protesto saiu. E da mesma forma, o nosso conterrâneo, brilhante Paulo Ebel, deixou a desburocratização, depois de ter trabalhado muito, eu estive com ele várias vezes, porque eu sou relator do processo da avaliação do desempenho para fazer um aprimoramento da meritocracia. Estive em reunião com ele, também abandonou. E outro aspecto que eu queria falar é a questão moral da política, que se abandonou completamente. Eu estive examinando as entrevistas de todos os candidatos, nenhum candidato fala em agenda ética. Só se fala na agenda econômica. E eu queria dizer aqui que sem agenda, sem pauta de respeito à ética, sem o comprometimento daqueles que cometem infrações com o dinheiro público, sem punibilidade, que é o que está se vendo há muitos anos, não adianta melhorar a economia do Brasil, porque quando começa a dar um bom resultado a parte econômica, ele desperta tentações. E aí há os desvios, não é? A malversação que tem acontecido. Então, e isso eu quero dizer na minha fala de segunda-feira, que nós precisamos colocar lado a lado as duas importantes agendas, a econômica e a ética, que é o que não existe. A prova disso é a desmoralização e o péssimo conceito que tem hoje o Congresso Nacional perante a opinião pública. O descrédito que tanto a Câmara como o Senado vem tendo. Senador, deixa eu lhe perguntar, antes da gente ir para o intervalo, quando o senhor se colocou como o anticandidato, me surpreendeu porque eu imaginei que o senhor ia apoiar a Simone Tebet. Por que o senhor não a apoia? Não, eu estava apoiando ela e não descarto que de repente venha a apoiá-la. Nós vamos fazer uma avaliação de quem tem mais chance de amealhar votos. Até ontem,
mas fazendo uma intensa campanha por ela. Agora, quando ela levou a rasteira do partido, porque ela levou uma rasteira, que aliás nós já tínhamos previsto, porque o que aconteceu? Quando todos perceberam que o Davi Alcolumbre preparou a cama para ele ser o eleito e foi surpreendido pelo Supremo, e ele correu atrás de um candidato para apadrinhar, e que esse candidato escolhido por ele recebeu prontamente o mais completo apoio do presidente da República, nós percebemos que esse candidato tem chance. Ainda mais que ele conquistou o apoio do PT. E quando eu ouvi uma entrevista à Folha do Rogério Carvalho, que é o líder do PT, anteontem, que foi a entrevista? Eu li a entrevista. Ele agradeceu, aí eu me dei conta, ele conseguiu 200 milhões de reais para o município, para o estado de Sergipe, que é de onde é o líder do PT. E aí os 5 senadores do PT se comprometeram. Então, é um gesto de gratidão. Então, o PT apoia, Alcolumbre apadrinha, Bolsonaro apoia, Centrão apoia. É o bolsopetismo? Então, e aí o MDB, que é um partido complicado, e eu não vou citar nomes aqui, porque aqueles que acompanham política sabem de quem se trata, eles viram que não teriam nenhuma chance de ganhar nem o Eduardo Braga, nem o Eduardo Gomes, nem o Fernando Bezerra, nem o Renan Calheiros. Nenhum deles tinha o que dizer. Eles jogaram a Simone MDBista às feras. E aí deu no que deu, que a gente já previa. Ela não conseguiu reunir os votos que lhe garantiram a escolha. Porque eles fizeram uma reunião. Olha, vamos fazer o seguinte, nós não vamos fazer escolha entre nós, como aconteceu na vez passada, em 2018, quando o Renan foi escolhido e a Simone perdeu por um voto, porque o Jarbas Vasconcelos não compareceu na votação. Quando eles viram agora que não dava, eles jogaram, então vai tu mesmo. E como ela não conseguiu aquilo que ela tinha prometido, que teria apoios, mas houve traição. O PSDB, por exemplo, tem 7 senadores, 4 declararam publicamente que vão apoiar o Pacheco. E só 3, entre eles o Tasso Gereissati, iriam apoiar a Simone. No próprio Podemos, nós temos 2 senadores que vão votar no Pacheco. Plínio Valério, Marcos Duval, aqueles que receberam a verba para os seus estados, vão votar no Pacheco. E assim por diante. Ela não teria mais de 25, talvez 22 votos. Hoje? E ontem à noite. Aí se reuniram por 4 horas e comunicaram a ela. Como você não conseguiu, o MDB retira o seu apoio. E aí, abandonado, o que ela fez? Pensaram que ela ia... E tentaram convencer. Tiveram uma reunião com ela, o Alcolumbre se reuniu com ela. Tentaram convencê-la a retirar a candidatura. E ela disse, não vou retirar, vou concorrer como avulsa. Ela disse, não, você é assim também, eu também vou no avulsa. Aí liguei para o Álvaro Dias ontem à noite. Eu estava no aeroporto, estava vindo de volta para Porto Alegre, onde tirei apenas 8 dias de férias, e disse, Álvaro, eu vou nessa, tenho o meu apoio, pode ir. Então, vamos ver no que vai dar. Da mesma forma que também estarão como anticandidatos o Jorge Cajuru, do estado de Goiás, e o Major Olímpio, que é de Cidadania, de São Paulo. Então, seremos 3 anticandidatos. O Major Olímpio que estava ao lado do Bolsonaro se insurgindo contra o candidato apoiado com toda a força pelo governo. Mas ele está em divisão, guerra. né? Está em guerra com o Bolsonaro. Interna, né? Então, seremos 3 anticandidatos para quê? Para candidaturas protesto, candidaturas de denúncia para o eleitorado brasileiro tomar conhecimento do que é hoje o Senado Federal, lamentavelmente. Olha, nós já ficamos com uma pequena amostra aqui, com base nesse relato que eu reputo impressionante do senador, mas não surpreendente. Voltamos na sequência, aqui com o Cruzando as Conversas. Senador Lazier Martins está conosco, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, e Anne Ortiz, deputada estadual. Fiquem conosco.
De volta aqui no Cruzando as Conversas de hoje, estamos recebendo o senador Lazier Martins, o presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes, a deputada estadual Anne Ortiz, nesta edição do nosso programa. Lembrando sempre que o oferecimento é da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa pelas redes sociais. E Clube do Remédio, acesse www.clubedoremedio.com.br. Para você que gasta muito em farmácia, economize com o Clube do Remédio. Os maiores descontos, as melhores ofertas você encontra lá. Muito bem. Eu gostaria ainda de retornar à temática, depois vamos falar um pouquinho sobre competitividade aqui do Estado, porque nós temos números e eu gostaria que o Eduardo falasse um pouco sobre isso e daí o senador e a Anne também comentassem. Mas ainda essa disputa que diz respeito tanto à nossa vida, a questão do impeachment, que tem se falado, o saldo dessa disputa renhida, tanto na Câmara quanto no Senado, senador, me parece ser a consolidação de uma divisão que não vai ser consertada. Quer dizer, é uma fratura exposta e definitiva entre alas congressuais. Não lhe parece isso? Quer dizer, aquele que, digamos que o Baleia Rossi e a Simone Tebet percam, os seus respectivos apoiadores, inequivocadamente, na maior parte, não vão se mover para a oposição, e se ganharem, não ganham com aquele sentimento de revanche porque fizeram de tudo para que perdessem e não perderam? Como é que o senhor avalia? Em primeiro lugar, eu quero, para aqueles telespectadores que pegaram o programa em andamento, eu quero mais uma vez dizer que eu estou aqui de roupa esporte, ao contrário dos meus parceiros de bancada tão bem vestidos, porque faltou luz no meu bairro e eu participaria por videoconferência. Por videoconferência. E quando faltou luz e vi que não tinha como participar, saí correndo para cá e não deu tempo nem de colocar terno e gravata, que seria a minha praxe. Primeira camisa que viu na frente pegou. Bom, Tudo bem. Agora, Guilherme, se ganhar, como tudo indica, Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado, é sinal de que ganharam os candidatos do presidente da República. Eles dificilmente vão colaborar para uma abertura de processo de impeachment. Por outro lado, nós sabemos do quórum especial necessário para o impeachment. Nós temos episódios conhecidos da Dilma recentemente, que não é fácil conquistar este quórum, o quórum especial de 3/5, né? Bom, então, e hoje não há clima nenhum, embora o crime de responsabilidade, os crimes de responsabilidade do Bolsonaro estejam caracterizados. Na sua visão, ele praticou crimes de responsabilidade. Claro, o que ele fez aí com a pandemia, com essa mortandade impressionante, por negligência, por não reconhecer a gravidade da pandemia e classificá-la como uma gripezinha, não é? E dando o exemplo de não usar máscara e fazendo exatamente o contrário, de comparecer permanentemente nas aglomerações e tudo mais que é desnecessário aqui, desfiar de novo, todo mundo sabe do que se trata. Agora, não há clima e digo o seguinte, não há votos suficientes para o impeachment, mas a coisa pode se agravar. Mesmo se agravando, isso vai criar uma grande confusão nacional, porque vai crescer o número de adeptos do impeachment, mas não vão ter repercussão no Congresso Nacional, que, afinal de contas, em termos de impeachment, onde as coisas acontecem. Mas se eventualmente crescer, o Congresso não se curva essa vontade, como nós vimos, por exemplo, em 2015, 2016? Mas foi diferente, né? Não tinha pandemia, né? Não, e não só a pandemia, era diferente porque ali, hoje a gente vê partidos que não concordam, né, com o que o presidente está fazendo, mas também não apoiam o PT. E os partidos, PT, PCdoB, o pessoal entendem que o impeachment do presidente seria um aval para a volta deles. Então, eu acho que essa mistura... Mas estão muito enganados se analisarem o resultado das eleições, que o PT foi varrido das eleições. Eu estou falando do que eles pensam, não do que é a realidade, que está sempre
bem distante uma coisa da outra. O PT foi o maior derrotado da eleição. Eu estou falando que isso pode criar uma ideia de que isso de que seria um apoio ao PT. E eu acho que muitos que se colocam, né, a favor do impeachment não querem nem a volta do PT e nem a forma que o Bolsonaro está governando. Eu concordo com a Anne. Tudo vai depender da evolução dos acontecimentos e, vamos dizer assim, de um adensamento de novos fatores aos já existentes para caracterizar a necessidade do impeachment. Por quê? Porque lá no caso da Dilma, se costumou dizer, e se diz até hoje, foi empichada pelo conjunto da obra, Sim. pela série de acontecimentos. Claro. Não dá ainda para dizer, embora o Bolsonaro tenha culpa em cartório, pelo não cumprimento das promessas, as privatizações, nada até agora. O liberalismo que ele prometeu não aconteceu. Segundo lugar, o desprezo ridículo à pandemia, né? A defesa do filho que tem problemas com as rachadinhas e que culminou com o afastamento de um ministro importante que era o Sérgio Moro. Ainda são poucos fatores, mas se sobrevierem outros deste mesmo nível, aí eu acho que não escapa. E como ele comete deslizes, principalmente deslizes verbais, como o que aconteceu ontem à noite, que as redes sociais estão mostrando aí com relação ao leite condensado, o que ele disse que o que era para fazer com o leite condensado, o que era para a imprensa fazer. Se acontecerem coisas desse mesmo naipe, aí eu acho que é difícil evitar. Mas isso ainda está por vir. Com o que já tem nesse momento, está difícil. Muito bem. Vamos falar de competitividade do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que o senador e a Ani e o Eduardo têm muito a falar sobre isso também. Nós pegamos aí 3 páginas do relatório que foi divulgado relativo ao índice de competitividade do Estado. Vou pedir para a Ana colocar a primeira página e pedir para o Fernandes falar um pouco a respeito disso. Fernandes, esses dados aí, ranking de competitividade dos estados. O Rio Grande do Sul está em 8º lugar. Bom, primeiro eu quero contextualizar, Macalossi, e quem está nos vendo, o ranking de competitividade ele é um ranking que é feito há já mais de 15 anos pelo CLP, junto com a Tendências e com a B3, e ele faz com que ele analisa 11 pilares, que é segurança pública, infraestrutura, sustentabilidade social, solidez fiscal, educação, capital humano, sustentabilidade ambiental, eficiência da máquina pública, potencial de mercado e inovação. O Rio Grande do Sul, infelizmente, tem decaído nesse ranking. Já ocupou a 4ª colocação e hoje ocupa a 8ª colocação. O que acontece, quais são os números que nos colocam mais para baixo? O estado do Rio Grande do Sul hoje, senador, é o estado em pior condições de solidez fiscal entre os 27 estados da federação. É o pior, 27º colocado. É o que está em pior situação fiscal. Muito em função do problema previdenciário. Exatamente. Então, 82%, senador, do que vem de arrecadação é gasto com máquina pública, com custeio da folha. Então, folha, né? Isso, então ativos não tem. E inativos. E 27º lugar e 19º em infraestrutura. Isso quer dizer, a capacidade de investimento do Estado é muito pequena. Isso nos traz uma infraestrutura baixa, nos tira investimentos, nos tira a oportunidade de trazer empresas para cá, de desovar a máquina logística para isso, fazer com que nós somos um estado com a cultura do agro, tem dificuldades na infraestrutura, questão de energia, questão de portos. Então tem uma série de situações onde nos colocam que o estado vinha no 7º lugar e agora caiu para o 8º e está, claro,
ressaltar que o ranking ele elogia as boas práticas. E a reforma da Previdência que foi feita pelo Estado no ano passado foi a prática que foi elogiada por todos os estados e que recebeu o prêmio, que é o Reforma RS. E foi realmente o maior acontecimento dos últimos anos no Rio Grande do Sul. Méritos, que ele começou já uma preparação pelo Sartori, eu acho que essa continuidade, e que o Leite concluiu muito bem. Perfeito, senador. Essa continuidade que vem de fazendo... ações de enxugar a máquina, né? Eu acho que é num conjunto de ações. E tudo que a gente está vendo hoje, essa questão da solidez fiscal, não é do governador, o anterior, do atual, são uma série de governos que eles fazem de uma forma ou de outra e acabam implicando isso em malefícios para a sociedade ou para quem aqui investe. Por outro lado, tem dois pontos que tem que ser ressaltados, que é a questão da inovação do Estado, que está em segundo lugar, e a questão da eficiência da máquina pública. Aqui a Anne, acho que nós temos mais slides, vamos botar o segundo? Consegue botar aí, Ana? A segunda parte? Eu estava vendo ali, Eduardo... Destaques do Rio Grande do Sul. Segundo colocado no pilar de eficiência de máquina pública, segundo colocado no pilar de inovação, quarto colocado no pilar de sustentabilidade social. Mais 5 posições em desigualdade de renda, mais 6 posições em taxa de atendimento do ensino infantil. Eu queria destacar aqui a Assembleia Legislativa, através do presidente Hernani Polo, que trouxe o tema da competitividade esse ano para dentro do Legislativo. É a primeira vez que uma Assembleia Legislativa no país, na história, leva o tema da competitividade para dentro do Legislativo. Isso mostra que um Estado que tem o Executivo, que tem o Legislativo na mesma linha de melhorar os indicadores de competitividade, e isso acaba atraindo melhor. Olha, eu vou para qual Estado? Aquele Estado eu consigo uma interlocução com o Poder Legislativo, porque muitas vezes a gente pensa, olha, quem manda é o governador, é com o Executivo. Não. Se não tem uma boa relação com o Poder Legislativo, com o Judiciário, isso fica muito difícil. Então, esse equilíbrio, isso foi muito importante, que foi trazido pelo presidente Hernani Polo e já foi prometido pelo Gabriel, que deve ser o novo presidente, para manter a agenda da competitividade e melhoria dos indicadores. Então, essa questão de inovação, essa questão da sustentabilidade social, que ali diz a mortalidade materna, a questão de mortalidade infantil, o tempo de permanência em escola, isso são fatores que colocam o Rio Grande do Sul entre os primeiros. E o custo do Legislativo, Rio Grande do Sul é o segundo melhor estado em custo do Legislativo e o primeiro em custo do Judiciário. Primeiro é ao contrário, quem menos gasta, quem melhor gasta. Então, o Legislativo do Rio Grande do Sul é o segundo melhor. Qual é o gasto do Legislativo? Hoje foi apresentado o orçamento, Anny. Tu deve, não sei se tu chegasse ou não. Um ponto em percentual, tá? Um ponto alguma coisa no percentual do... Sim, mas em valores é difícil. Agora eu não sei te dizer. Eu teria curiosidade, porque é um dos absurdos, é o custo do Senado Federal. Não mas o Legislativo Gaúcho... Inclusive no ano passado, o conjunto dos deputados, economizou quase 50 milhões de reais, devolveu ao Executivo para investimento. E agora, na pandemia, na mesma forma, né, a Assembleia Legislativa fez um grande esforço para também direcionar mais 30 milhões de reais para o Poder Executivo. Então, com certeza, o Legislativo Gaúcho, eu entendo que o Lazier disse uma frase aqui, ainda no outro bloco, no começo do programa, sobre a renovação que teve no Senado, né? Eu acho que a gente falou muito sobre isso, sobre renovação política, falamos muito sobre isso ainda, só que não adianta só simplesmente trocar as peças e as coisas se manterem como estão. Eu acho que a nossa função principal é dizer o que nós estamos ouvindo das ruas. E não só ouvir e entrar num ouvido e sair no outro, mas realmente fazer aquilo acontecer. Eu acho que a Assembleia Legislativa tem feito algumas alterações e mudanças importantes, fazendo isso, ouvindo, entendendo e executando os anseios da sociedade gaúcha. Então, eu vou dar um exemplo de um projeto que eu enfrentei lá na Assembleia, que é o fim da aposentadoria especial para deputados estaduais. Sim. Então, assim, isso é um grande absurdo, inclusive inconstitucional, no meu ponto de vista, porque os próprios deputados criaram a sua própria previdência especial,
que previa, né, claro que diferente dos ex-governadores, mas previa que o deputado pagando, né, um tanto por mês, proporcionalmente pudesse se aposentar com 1 mandato, 2 mandatos, 3 ou de forma integral com um número X de mandatos. E ainda... Aí o cara concorre para se aposentar. Esse valor, Macalossi, ficaria para um beneficiário legal, vindo o parlamentar a falecer, o ex-parlamentar, esse valor ficaria para um beneficiário legal também de forma vitalícia. Então, são absurdos que a gente conseguiu fazer um enfrentamento com a totalidade dos deputados, entendendo quais são os anseios da população gaúcha, que cobra muito os seus parlamentares, que fiscaliza a atuação dos parlamentares. Eu acho que isso é muito importante. E, principalmente, há uma mudança de entendimento e uma renovação de posicionamento dos parlamentares, e aí no combate e no enfrentamento ao corporativismo, porque para fazer uma reforma como foi feita em janeiro do ano passado, que foi a reforma estruturante que nós votamos a Previdência, precisa fazer um enfrentamento do status quo e do corporativismo, que antigamente lotavam as galerias e aplaudiam os parlamentares que faziam discursos empolgados para quem estava lá, sendo que isso pesava muito fortemente no bolso de todos os outros milhões de gaúchos que estão na rua trabalhando e que não conseguem lotar as galerias da Assembleia, que não podem ir para lá. 200 pessoas nas galerias levavam a decisões que contrariavam 10 milhões de brasileiros que estavam fora da Assembleia. Eu vou citar uma aqui, da legislatura anterior, que foi a questão do duodécimo, que agora vai ser apreciado de novo, né? Pô, corporativismo do judiciário aí tentando influenciar parlamentares, e conseguiram, aliás, né? Não, e do judiciário, o Macalossi do judiciário. Judiciário bancando sindicalista, que é isso? Porque isso foi uma das coisas mais, assim, a gente vê de tudo, né? E vai ter de Mas novo. eu vi professores, inclusive dos CEPERS, lideranças dos CEPERS, aplaudindo quando o duodécimo não foi aprovado, sendo que eles estavam com seus salários atrasados e poderia essa ser uma alternativa naquele momento dos poderes dividir a conta a conta da nossa crise fiscal, né, que ainda estamos passando, mas que os outros poderes poderiam dividir, porque a Assembleia Legislativa recebendo em dia, Judiciário recebendo em dia, Tribunal de Contas, inclusive dando espaço para Tribunal de Contas poder pagar para conselheiros e servidores valores astronômicos. Um conselheiro recebeu 700 mil reais de indenização livre de impostos, numa tacada só, enquanto nós votávamos a reforma da Previdência. Ainda temos que avançar muito. A gente fica, claro que feliz com isso, com os resultados e sabendo que a Assembleia Legislativa tem esse papel importante, mas eu acho que muita coisa ainda precisa avançar. O ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, ele manda uma mensagem aqui dizendo que dos 4 primeiros estados, no índice, 3 nunca foram administrados pelo PT. Está correto. Isso é Aí vem uma aquela coisa pergunta do importante. Rony Von, significa? Significa. E repetindo, o primeiro é São Paulo. Vamos botar na tela? Bota na tela, eu vi Ana. que por favor. Segundo Santa Catarina. Santa Catarina. O primeiro slide, Ana. O primeiro slide com o Eu vi que Minas Gerais está numa crise Santa muito Catarina, grande, está perto de nós. Minas Gerais está em sétimo. Federal sobre... E quem está muito bem também é o Espírito Santo. Desde a gestão do Paulo Artung. Exatamente, se comenta muito isso no Senado. E o Paim também comentou sobre o Espírito Santo. Só o Distrito Federal foi administrado pelo PT, é verdade. E o Espírito Santo elegeu uma vez o governador do PT, mas que mudou de partido no meio do mandato. Eu acho que tem o caso... É claro que é uma flauta aqui do Paim. O caso do Espírito Santo é um caso interessante, porque houve uma união da sociedade, dos empresários, em prol de ajudar um governo Paulo Artung para fazer com que políticas públicas melhorassem o ambiente de negócio e o ambiente social. E lá os resultados, porque Espírito Santo, se eu não me engano, já ficou em 14º, 15º, e hoje é referência, é nota A em vários fatores, né, senador? Então o Paulo Artung tem uma grande referência. Marcou a história do Espírito Santo como um dos melhores governadores. E ali eu estou vendo em segundo lugar Santa Catarina, que passou a se tornar nosso grande concorrente. A quantidade de empresas que ficam ali e não vêm para cá. Ou que estão aqui, que vão para lá. Né? Esse é o Senador, problema. Eu recebi uma correção aqui. Eu te falei que a Assembleia gastava 1,7%. A Assembleia tem, né, por lei no orçamento, pode gastar até 3%.
e gasta hoje 1,6%. Senador, a competitividade é um tema que chama a atenção de todos e tem muita coisa dentro do Congresso que poderia auxiliar os estados. Por exemplo, a PEC federativa, né, que também é meio natimorta. E que tinha um relator excelente, o senador Oriovisto Guimarães, homem preparado, já foi reitor de universidade, é um empresário muito bem sucedido, mas como todos os outros projetos importantes, caiu no esquecimento, não tem estímulo e nenhuma iniciativa do presidente do Senado. Lamentável, eu acho que ainda dá para retomar. Nós ainda vamos criar condições desse ano para que se retome esse tema. Da mesma forma, a reforma administrativa, que eu acho que não sei se o Eduardo concorda, se a reforma administrativa for levada a sério, ela vai importar em redução de estatais, privatizações, organização do Estado, diminuição da máquina em termos de funcionários, e isto permitiria até que desse para reduzir os impostos. Mas, senador, vai se gastar menos. Fernandes, vocês não consideram, e claro, também a Anne, né? Vocês não consideram o texto da reforma administrativa um tanto quanto insípido? Quer dizer, muito aquém daquilo que se imaginava. Não mexe em certas feridas, em certos setores ali que são poderosos. Sim, inclusive, a saída do Paulo Ebel precedeu isso. Inclusive, houve a reclamação de que o texto teria sido mitigado dentro antes de ser apresentado. A ideia era muito mais arrojada. Provavelmente sim, até por isso ele saiu. Sim. Mas ele se ocupava do pessoal, redução de pessoal, né? e adotando o critério da meritocracia. Mas não conseguiu concluir nada. E, por outro lado, das privatizações, daria para vender em torno de umas 200 estatais. Né? E tem muitos que não precisam de autorização do Congresso. Essa questão que o Salim Matar, quando assumiu lá no Ministério, ele achava que eram, se eu não me engano, 60 e poucas que ele teria que privatizar, e quando eles fizeram uma conferência, eram mais de 300 empresas públicas. Para que empresa pública tem participação em esponja de aço? Tinha situações exorbitantes. Esponja-braço. Então, essas situações esses tentáculos que o governo tenta colocar, eu certamente, reforma administrativa ela seria fundamental. Talvez até mais importante do que qualquer outra reforma, porque ali tu coloca a ordem na casa e depois tu pode ver se quanto tu pode tirar na reforma tributária. O problema é que se tu fizer uma reforma tributária antes de fazer uma reforma administrativa, tu não sabe exatamente qual é os custos que tu vai ter que baixar ali. Então, perfeito. Mas tem que fazer uma reforma administrativa de verdade, não uma reforma... Mas tem que mexer em corporativismo. Mas aí o enfrentamento... Mas foi o enfrentamento que foi dito que seria feito, entendeu? Então, assim, ou o governo vai fazer o enfrentamento ou vai ficar refém dos partidos e o refém do Centrão e vai virar mais do mesmo. Então, é isso que os eleitores esperam, que a população brasileira sempre esperou quando optou por essa alternativa. Por isso que eu falei lá atrás que é uma praga da política brasileira. Citei as três, mas o corporativismo é muito forte. No Senado Federal, ai de que se volte a falar, eu até passei a ser mal visto em determinado momento, porque em 2019 apresentei um projeto de resolução para reduzir 500 milhões por ano do orçamento do Senado. O orçamento do Senado nesse ano que terminou agora foi de 4 bilhões 553 milhões. 4 bilhões. Assembleia... 4 bi 553 Assembleia milhões. Legislativa, 900 milhões. Pois é. Então, mas vocês têm aí 55 deputados federais, deputados estaduais. Lá são 81 senadores. Mas é muito gasto. Então, fizemos um levantamento, rubrica por rubrica, tudo durante 2 meses, inclusive várias reuniões com a diretora do Senado e fazendo anotações aonde dava para cortar. E concluímos que dava para cortar 500 milhões.
Só que foi para o Davi, eu levei em mãos para ele, até estávamos num bom momento ainda, Davi, você se propôs a fazer reformas, aqui está uma. Aí ele deu uma olhada, folheou, não, mas aqui tem redução de pessoal, eu não mexo nisso aqui, e colocou de lado. No ano passado, eu apresentei ainda em fevereiro a atualização, vamos de novo, entrei com um novo pedido. Não, isso aqui eu não coloco em pauta. Então é muito difícil. E esse que vai entrar agora também jamais vai fazer isso, jamais. Como também não vai permitir a colocação em pauta do projeto da prisão após condenação em segunda instância, que é um projeto meu, 166. Ele já deu uma entrevista no Estadão, e eu até recortei. E é urgente esse assunto, né? É claro, porque ele vai dar prioridade ao projeto, a PEC, que está lá na Câmara. Na Câmara, mexe na Constituição. No Senado, o projeto de lei mexe apenas no artigo 183 do Código de Processo Penal, onde estão ali descritas as situações de prisão. Prisão em flagrante, prisão temporária, prisão... são as 3 prisões comuns, né? E o senhor não considera, senador, que daqui a pouco essa mudança que se pretenda fazer na Constituição seja considerada pelo Supremo inconstitucional? Não, já que o Supremo interpreta que é cláusula pétrea. Mas não é cláusula pétrea. Isso o próprio Toffoli disse na entrevista, quando deu aquele 6-5, porque durante 21 anos vigorou. Foi o entendimento. Desde 88, da Constituição de 88 até agora há pouco, durante 21 anos, com idas e vindas, uma hora vale, outra hora não vale, cabia a prisão em segunda instância. Agora, quando chegou a hora dos grandes figurões da política... Aí não, peraí, não. Aí se colocou todo mundo na rua. E aí essa PEC que está lá na Câmara, ela só vale a partir da sanção presidencial. Isto é, esses que foram colocados em liberdade, Lula, Palocci, Zé Dirceu, todos esses não são apanhados. Só vale daqui para diante. Enquanto que o projeto de lei... Por mexer em matéria meramente processual, penal e não constitucional, esse tem efeito retroativo. Então, por isso, eles não querem. E como o Pacheco é advogado criminalista, jamais vai aprovar, mas vai ser cobrado. Porque eu tenho comigo uma lista de 43 assinaturas de senadores, portanto, mais da metade. São 81, 43 dá mais da metade. 43 senadores querem a discussão em plenário da prisão em segunda instância. Até agora não foi possível. A Simone Tebet, enquanto presidente da CCJ, da Comissão de Justiça, ela colocou em votação e foi aprovado. Quando chegou a hora de ir para o plenário, o Fernando Bezerra entrou com um requerimento e conseguiu impedir que fosse votado em plenário e está lá, amortecido o projeto, sabe-se lá até quando. Voltar só rapidinho antes de nós encerrarmos para o tema da competitividade, eu vou pedir para a Ana colocar o último dos nossos slides ali no ar. Ana, por favor, o terceiro, que não tínhamos colocado ainda, colocamos o terceiro. Desafios do Rio Grande do Sul. 27º colocado no pilar de solidez fiscal, 19º colocado no pilar da infraestrutura. Fernandes. E aí, nesse ponto, em 2021, nós vamos estar bem focados na questão da infraestrutura. A questão da melhoria do saneamento, da questão da energia, e aí as PPPs, privatizações, concessões, agora está assumindo o secretário Leonardo Busato, que foi secretário da Fazenda no município, agora assume essa pasta de secretário extraordinário, vai ter a incumbência de tocar esses projetos de PPPs, privatizações, é aonde a gente acredita que vão vir os grandes investimentos, aonde vai poder melhorar o ambiente social e econômico do Estado. Então, e aí vai trazer, tu traz dinheiro, onde tu tem grandes investimentos de grupos do exterior, aí, grupos indianos, chineses, americanos, canadenses, querendo investir fora dos seus países e vendo a oportunidade de infraestrutura. E aqui o Rio Grande do Sul, bem articulado, pode fazer, trazer dinheiro para cá e melhorar a questão daí, diretamente a questão da solidez fiscal. Porque no momento que tu recebe os investimentos, tu tira custo e recebe investimento. Então, é dos dois lados. Então, tu
cria um benefício para a sociedade, onde tu cria uma infraestrutura melhor de questão de saneamento básico, chegar na casa de todo cidadão. Energia também. Energia que não chega. A gente acha, se eu não me engano, o saneamento básico é 48%, onde os números aí com o marco do saneamento teriam que ser energia nós 90%. produzimos 40% do que consumimos. É muito pouco. Então, Metade dos brasileiros não tem saneamento. Exato. Então, E uma parte considerável não tem água encanada. E agora com o marco do saneamento, eu acho que tem muito boas oportunidades. Eu acho que esse é onde o governo, legislativo, MP, todos os órgãos têm que estar mais atentos a essa linha para melhorar os indicadores da solidez e a questão da infraestrutura. Acho que é isso que vai trazer um ambiente de melhor competitividade aqui para o Estado. Não, e aproveitando, o ex-vice-prefeito Gustavo Paim mandou a mensagem sobre o PT, né, nos estados, olhando aquele ranking ali. Foram contra, né, o marco do saneamento básico. Foram. Então, assim, Contra o desenvolvimento, sempre. É absurdo, né, o que Mas é algumas pessoal coisas que que a tem gente saneamento em casa e água encanada e tudo, aí Não precisa que não os outros precisa. tenham, né? Não precisa. Eles querem que ele fique dependendo do Estado. Sobre a fake news de que seria privatizar a água e o esgoto quando não há a palavra, o senador sabe que viu o projeto, né? Não há a palavra privatização, é concessão, é atrair o capital privado para o serviço público. Não, é dar condições de pessoas que vivem a vida inteira à margem da sociedade, abaixo da linha da miséria, vivem moram dentro do esgoto. É absolutamente triste a situação e dá uma luz no final desse túnel para que essas pessoas possam ter acesso a algo que é mínimo. Dignidade, né? É o mínimo. E não só isso, diminui despesa de SUS, né? Não, Porque de saúde, de tudo. E o reflexo que tem isso, né? É perfeito. Mas não, aí vota contra porque a iniciativa privada não pode, porque alguém vai ganhar dinheiro com isso, que não sei o quê. É algo assim absurdo. Por isso que eu disse, quando tu leu a mensagem para ele, eu falei, ele tem razão. Ele tem razão. Gente, 23h40, nós nos estendemos aqui, mas foi um programa muito profícuo. E eu gostaria de agradecer a vinda pessoalmente aqui do senador Lazier Martins. Agradeço aí a falta de luz. Certamente melhorou muito a sua participação aqui no programa pessoalmente. Sempre Obrigado. um prazer revê-lo, senador. Sabe que eu sou admirador desse tipo de programa, né? Lançou, né? Sim, não fui o lançador, mas foi aquele que mais tempo ficou. Mais tempo que eu acho que foi o Diego Casagrande, o primeiro apresentador do Cruzando. Foi Diego Casagrande, que Diego. hoje vive em Orlando, vive nos Estados Unidos. Foi o primeiro, mas tu ficaste mais tempo. Depois teve até o Brito, que ficou um Fiquei bom 18, tempo. o Brito ficou um pouco, mais um ano e pouco, e aí terminou o programa. Mas Senador, o senhor está em casa, obrigado. Me sinto muito bem aqui, cumprimento vocês, cumprimento a direção da RDC por ter um programa dessa qualidade e que merece ser estimulado e cada vez melhorado, que depende sempre muito da produção, e eu sei que não é fácil nos dias de hoje, e trazer permanentemente os grandes temas do momento. Senador, só rapidinho, o que podemos esperar aí da próxima semana? Resultado vai ser vitória dupla do governo. O que o senhor vai falar segunda-feira? Em resumo, o senhor já mencionou vários trechos. Eu vou falar no aviltamento do Senado, vou falar na falta de democracia no Senado e vou falar na falta de independência do Senado. Muito bem. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Tá bom, 14 horas começa a sessão. Daremos a repercussão aqui no Cruzando, inclusive. Fernandes, obrigado, parabéns aí pelo trabalho junto ao LIDE e a essa continuação em favor do desenvolvimento econômico do nosso Estado, que é fundamental. Eu te agradeço aqui por estar no Cresce-RS, né? Sim. A gente assinou o termo de renovação essa semana. Mas eu quero te agradecer novamente por estar aqui no teu programa, a toda a direção da RDC, na figura do Márcio Irion, pelo brilhante trabalho que vocês têm feito aqui. Esses debates são muito profícuos e para mim é uma honra poder compartilhar a bancada com o senador Lazier, com a deputada Anne, porque são pessoas que eu admiro do trabalho e que sempre tiveram uma interlocução
com o setor produtivo, vendo benefícios para a sociedade e não fazendo política de uma forma rasa. Eu acho que são essas pessoas que a gente tem que valorizar. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado dentro do LEAD, de trazer a pauta da competitividade, da interlocução do setor público com o privado para trazer desenvolvimento social e econômico, porque dessa forma, juntos, a gente pode trazer para o Rio Grande do Sul um protagonismo que vem perdendo, conforme vocês viram no ranking, mas que a gente quer retomar, tem um desafio, mas com uma união dessa forma a gente consegue melhorar esses indicadores. Muito bem. Deputada Anne Ortiz, muito obrigado. Não vamos ter surpresa na Assembleia Legislativa semana que vem. Nenhuma. Não? Está descartada a minha ideia por enquanto. Olha, não é que eu tenha algo contra o Gabriel Souza, não, acho que é um excelente deputado, mas é que tu falasse, eu disse, não, então lança tua candidatura. Calma, a gente já está tratando disso. Tá bom. Obrigado. Quero agradecer também vocês por aqui a RDC e a ti, Macalossi, pelo convite. Sempre muito bom estar aqui contigo, principalmente acompanhado do senador Lazier, Eduardo Fernandes, que tem um trabalho importante à frente do LEAD. Da minha parte, dizer que vocês podem contar conosco na Assembleia Legislativa por essa bandeira, né, que é uma das bandeiras que eu carrego, junto com ter um Estado mais eficiente, mais enxuto, que caiba dentro do bolso do contribuinte. É claro que, paralelo a isso, caminha, né, a questão da competitividade econômica, da liberdade, para que a gente possa fazer com que o nosso Estado cresça e aumente a arrecadação, ao mesmo tempo que cresce o tamanho, né, de investimentos no Estado. Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo, mas antes só dizer que nós estamos às margens de talvez ter uma nova greve dos caminhoneiros. Só faltava isso, né? Só faltava isso. Eu só vou dizer uma coisa. Quem em 2018 subiu em piquete de caminhoneiro para estimular o shutdown criminoso, né, que fez com que o Brasil crescesse menos naquele ano, agora está correndo atrás para evitar uma nova greve. Eu não vou dizer quem é, você sabe. Voltamos depois do intervalo. Tem mais uma parte ainda? Não. Agora vocês estão descansados. De volta para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, que tem sempre a participação dele, João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas. Tenha os serviços da Portocolor na sua casa pelas redes sociais. E também Clube do Remédio, www.clubedoremedio.com.br. Eu não sei qual câmera eu tenho que olhar, Du. Essa? Tá bom. É que tu botou uma em cima da outra. Muito bem. Vamos com o João Carlos Silva. E aí, João, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Macalossi? Boa noite, espectadores, tudo bem? Tudo tranquilo. Estava acompanhando a entrevista com o senador Lazier Martins aqui. Sim, senhor pontual, inteligente, sabe colocar bem as palavras, experiente, né? Ele apontava... No campo de futebol e no campo da política. O senador Lazier apontava aqui, João, sobre a volúpia de cargos que estão sendo negociados aí em Brasília para dar vantagem e narrou aqui em primeira pessoa coisas que são do arco da velha. Nós falamos sobre isso ontem, um pouco. Sim. Hoje me perguntaram como é que estava aí no balcão de negócios. Eu falei, não é um balcão, é uma gôndola de supermercado, né? Porque o governo já entregou praticamente 80% do que se tem para os aliados que vão caminhar junto para as candidaturas na Câmara e no Senado Federal. E daí, como nós comentamos ontem, fica difícil de se fazer frente, né? Quer dizer, você negocia cargos na mesa, você negocia cargos dentro da estrutura de Estado. Hoje chegou a se especular que 2 ministérios estariam sendo colocados aí à disposição dos novos apoiadores do governo, né? Sabe falar um pouco sobre isso? Já estão colocados, inclusive, nas negociações aí. Eu acredito que no dia 3 de fevereiro, os parlamentares já começam a se preparar para pular para dentro, né?
Você tem o Ministério da Saúde, você tem a Casa Civil, você tem a Secretaria de Governo, você tem o Ministério de Relações Exteriores, você tem uma grande parte do Ministério da Economia, você tem Banco do Brasil. Foi um loteamento imobiliário aos apoiadores sem pestanejar. Isso é uma arquitetura muito bem feita para agradar os seguidores do presidente da República, do governo, que vão apoiar o Arthur Lira e o candidato Rodrigo Pacheco no Senado. Agora, eu não sei se na verdade, nós não sabemos ainda o resultado da eleição, né? Tanto Câmara como Senado. Você Sim. pode ter isso. Estamos especulando, né, João? Estamos especulando. A especulação nossa é de hoje, né? Sim. Está acontecendo hoje. Retrato do momento. O extrato do momento. Se o deputado Arthur Lira vence as eleições, já é voz corrente em Brasília e dificilmente ele terá como atender os compromissos já assumidos para a sua eleição à presidência da Câmara. O que foi loteado com o governo, que foi prometido aos parlamentares, aos partidos, né? Que, na verdade, ele fez o varejo, ele não fez por partido político, né? Então, são vários e vários deputados que estão aí já se preparando para indicar algum seguidor ou ele, o próprio parlamentar, para esses cargos que já estão sendo colocados à disposição, né? Os cargos foram colocados à disposição para você fazer as negociações. Foram, e descaradamente, diz o senador Lazer Martins. Descaradamente, não foi nem se escondendo, foi assim as claras do senador. O relato do senador Lazer é impressionante. Você já tem aí as emendas parlamentares liberadas, você tem recursos dos parlamentares já liberados. E uma coisa interessante... E ele menciona aqui como é que se criou a rasteira que se deu na senadora Tebet. Sim. Foi abandonado. O mais escrachado dessa história toda é o Ministério da Saúde, né? E o ministro, o general Pazuello, foi convidado aí para Manaus, ficar por lá, porque de repente ele não precisa nem voltar, né? É lamentável que, em meio à maior pandemia da história recente, o Ministério da Saúde tenha virado moeda de troca. O Ministério da Saúde já foi loteado por Centrão. O Pazuello, se o ministro Pazuello for inteligente, ele é bom de estratégia, né? Pelo currículo dele, ele ter esvaziado já as gavetas ou mandado alguém esvaziar. E dificilmente ele volta para o cargo. E se ele voltar para o cargo, a pressão que o presidente da República vai receber para tirá-lo do cargo e entregar para quem de direito vai ser muito grande. João, nós temos ainda o episódio de hoje da nova altercação entre Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão. Quer dizer, o Hamilton Mourão chegou a sinalizar que o Ministério das Relações Exteriores poderia ser modificado nessa eventual reforma ministerial, e o Bolsonaro disse que se ele quer escolher ministro, ele tem que se candidatar em 2022. Ou seja, deu no meio do... Aí a briga, o general Hamilton Mourão esteve de sabores, né, com o presidente da República e com o seu assessor, que foi inventar de conversar com um assessor parlamentar para, supostamente, fazer uma idealização de uma conversa que o presidente poderia sofrer um impeachment, né? E aí, colocando até em saia justa para o vice-presidente, que não sabia nada da história. E foi exonerado, né? O tal funcionário foi exonerado. Foi exonerado. Se o general Mourão tem interesse de assumir a presidência ou não, isso já é de foro íntimo do próprio vice-presidente. Agora, não acredito que o general Mourão, ele já exonerou imediatamente o servidor por esse ato. Mas nessa altura do campeonato, a gente sabe que o relacionamento entre presidente e vice é muito complicado. O general Mourão, ele tem os filhos do presidente da República no seu pé e na sua sombra, e o pessoal do gabinete do ódio, né? O possível gabinete do ódio do Palácio do Planalto. Pegar a declaração do presidente, vou pegar a declaração específica do presidente. Quer completar, João? Completa, depois eu leio a declaração do presidente. E o presidente da República e o vice vão se alfinetar sempre. Porque aí tem o seguinte, o Bolsonaro, ele não tem o pé no chão.
O vice-presidente tem. Ele é visto como contraponto ao presidente ao ter essa postura, né? Por completo. O general Hamilton Mourão não fala besteira. Disse o presidente, abre aspas, o que nós menos precisamos é de palpiteiros no tocante à formação do meu ministério. Deixo bem claro que todos os 23 ministros sou eu que escolho e quem escolho e mais ninguém. Ponto final. Se alguém quiser escolher ministro, se candidate em 2022 e boa sorte em 2023. É uma declaração de um presidente da República preocupado com ações do seu vice. Porque toda vez que o vice fala alguma coisa, o vice-presidente Hamilton Mourão é um general exemplar, currículo belíssimo, tem o respeito de todas as Forças Armadas, e ele não conversa besteira e não fala abobrinha, nem fora, nem na hora. Ele é muito pontual. O presidente da República sente toda vez que o vice-presidente fala, porque tem uma ressonância muito grande. Agora... Mas o vice-presidente do Bolsonaro, ao contrário do vice-presidente da Dilma, não tem aquela penetração política, né? Quer dizer, o Michel Temer, ele tinha o MDB. Sim, exatamente. E quando ele foi, porque aconteceu isso, quer dizer, o Michel Temer tinha sido conduzido à articulação política do governo, depois ele foi defenestrado e ali acabou a relação política e o MDB foi para a oposição. Mas aqui o Mourão é ele, tipo, não tem o partido do Mourão, o partido do Mourão é o PRTB, que não existe, né? Então, quer dizer, ele tem aquela estatura moral de vice-presidente, de general, de um homem das Forças Armadas, de adido militar, mas a penetração política dele é muito limitada, né? Pois é, e o presidente tem a sua ressonância de presidente da República, ele fala grosso e impõe o seu perfil. É o episódio do leite condensado, que ele disse para a imprensa que tinha que fazer com leite condensado, essas coisas todas. Agora, o vice-presidente da República é uma pessoa muito bem vista pela opinião pública. O que o presidente Bolsonaro não precisa são de duas coisas. A primeira é o Congresso Nacional não fechar a cara para o governo e, segundo, o vice-presidente vai dar uma sapateada. Aí o governo vai sentir na pele os problemas que estão por vir em 2021. Então, o presidente Bolsonaro precisa agora, nesse exato momento, é o seguinte: se ele pegou o bolo e repartiu, e o bolo está na mesa dele, ele trate de entregar esse bolo todo repartido já aos pedaços para cada um, para quem tem direito, e não invente de pegar o bolo e esconder na gaveta. Porque se der formiga nesse bolo, o governo está comprometido em 2021 no Congresso Nacional. Mas tem formiga, tem barata, tem besouro, tem até taturana. Caso Arthur Lira vença a eleição, não pensa você que os parlamentares vão aguardar 1 mês, 2 meses para sentar para conversar? Aliás, é importante dizer uma coisa, João. Sabes que eu comentei no meu Twitter, antes de vir para cá, que se os candidatos governistas ganharem, não há nenhuma certeza de que haverá convívio pleno e destravamento de pautas, porque não será a primeira vez que candidatos governistas ganham a eleição. Afinal de contas, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre eram os candidatos governistas em 2019. Parece que se esqueceram disso. A Câmara dos Deputados promoveu uma sabatina com os candidatos à presidência da Câmara. Hoje foi o encerramento. E o deputado Fábio Ramalho, que tem 4 mandatos, na minha opinião pessoal, foi a melhor proposição, o melhor relato que ele fez dos deputados federais com relação ao governo. Ele disse que os deputados não têm mais voz no governo. Não tem mais, eles não têm ali uma sala para serem recebidos, eles ficam no mezanino do porta-andar, eles são atendidos à hora que o ministro, o secretário de governo da Casa Civil acha conveniente. Parlamentar hoje no governo virou uma voz sem ressonância. Só que o governo precisa aprender o seguinte: não é o presidente que tem voto no Congresso. O presidente não vota, nem seus ministros militares votam. Quem vota são os congressistas, deputados e senadores. O presidente da República vai ter que entrar no jogo do Congresso. Se ele quiser sobreviver, mesmo com a aprovação que ainda tem junto às ruas, ele vai ter que fazer uma oposição com o Congresso. E se ele já preparou tudo isso agora, nessa eleição de Câmara e Senado, prometendo o bolo inteiro do governo, ele tem que entregar. Tem que entregar.
Tem que entregar. E mesmo entregando, vai depender de muita coisa. Corre riscos. Hoje o Brasil, Corre riscos. hoje o Brasil teve mais de 1.400 mortes, João. Exatamente. Você não viu nenhuma fala do ministro da Saúde. Que eu acredito também que é da com a gaveta limpa. E quem vai sentar na cadeira dele chama-se Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do governo Michel Temer, foi muito bom ministro, e é um indicado do Centrão. Para ocupar o vaga do Pazuello. Vamos ver no que vai dar. João, rapidamente, que nós já esgotamos o tempo. O senhor falou ali que o presidente fala grosso, mas quem fala grosso com o presidente e não parece estar sendo respondido é João Dória, né? Que continua na ofensiva e dando um jab atrás do outro. Continua na ofensiva, derrubou o governador no domingo retrasado, e até agora o governo não respirou. Não conseguiu se sobressair as falas de João Dória. Isso é preocupante, porque o governo está perdendo força em São Paulo, onde talvez seja o maior opositor hoje do governo Bolsonaro é João Dória, que tem uma rejeição grande no estado de São Paulo, não restam dúvidas, mas está jogando bem. Mas é importante destacar que à medida em que a vacina começar a se tornar abrangente e ela for identificada como uma iniciativa do Estado de São Paulo sob a administração de João Dória, esses índices caem. Ele pegou a vacina e colocou no tabuleiro de xadrez e joga com ela, pegando todas as pedras do presidente da República e engolindo. E o presidente não se tocou nisso. E o presidente e o governo poderiam ter anulado isso desde a fonte se tivessem começado investindo na vacina. Né? Porque poderiam. Não fez. Não fez. E o Ministério da Saúde, que tem a estratégia para fazer esse campo de vacinação no Brasil, até agora não se manifestou e fez uma jogada completamente errada. A partir do momento que a vacinação não está sendo a contenda nos estados. Esse é o grande problema. As pessoas estão morrendo. João Carlos Silva, muito obrigado. João volta amanhã aqui no nosso programa. Boa noite para ti, meu amigo. Boa noite, meu caro telespectador. Se cuide. Você também. É isso aí. João Carlos Silva, hoje no nosso programa teve a participação do senador Lazier Martins, do presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes, e da deputada estadual Anne Ortiz. Amanhã nós vamos falar sobre renovação na política, um tema que eu gosto de abordar com líderes das juventudes partidárias. Vamos ter gente do Novo, do MDB, do PP. Fiquem ligados às 22h15 aqui na RDC. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br